os direcionamentos que o Senhor tem para a nossa vida. Eu quero que você fale assim comigo: eu sou o corpo. Fala com mais vontade, fala: eu sou o corpo. Esse é o tema da ministração nessa noite. Agora, eu não vou resistir, eu vou pedir para você falar para o teu irmão. Fala para o teu irmão aí, fala assim: mas você é um corpo com cabeça ou sem cabeça? Quero ministrar uma palavra bem simples, bem objetiva. Hoje é culto de Santa Ceia. Eu quero me preservar em ministrar a ceia. Mas eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Já você vai entender por que você pediu para o teu irmão se ele tem cabeça ou não. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Glória a Deus. Amém? 1 Coríntios 12, 27. Quem achou diz amém, quem não achou está aqui no telão. A palavra de Deus diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro deste corpo. Te convido também a um pouquinho à frente, livro de Efésios, capítulo 5. A nossa irmã abençoada, a irmã Lucimar, ministrou aqui, fez a abertura, ministrou essa palavra de uma forma muito linda, muito objetiva, ontem na vigília, sexta para sábado na vigília, e eu não vou fazer menção em cima do que ela ministrou, porque ela ministrou ali para famílias, mas é claro que eu estou ministrando para a família aqui também, mas eu quero pegar um ponto dessa palavra no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22. Perdão, versículo 23. Amém? A palavra de Deus diz assim, vamos no 22. Esposas, cada uma de vós, respeitai o vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo? Eu fiz menção a essa palavra que a Lu ministrou sexta, na vigília, e ela direcionou as famílias ao entendimento que nós temos que ter como casal, como homem, como mulher, marido, esposa, e também ela ministrou para os filhos. Eu fiz menção porque aqui fala a respeito do cabeça. Nós aqui repetimos e nós vimos aqui no livro de 1 Coríntios, que nós somos um corpo. E assim o Senhor estabeleceu sobre nossas vidas que nós vivêssemos como este corpo, sendo Ele, que nós vimos aqui agora no livro de Efésios, sendo Ele o cabeça. Quando eu fiz a brincadeira para você repetir para o teu irmão, mas você é um corpo com cabeça ou sem cabeça? Nós temos que ter um entendimento e trazer isso para nós, como eu falei, vai ser uma palavra bem objetiva, bem simples, mas de extrema importância para a minha vida e para a sua vida. Nós entendemos a função dessas duas distinções que a Bíblia dá, de ser corpo e ser cabeça. Aqui, quando a gente leu no livro de Efésios, está sendo direcionado para as esposas, como também é direcionado para os esposos, para o marido, a mulher ser submissa, a mulher respeitar, a mulher honrar. E da mesma forma está sendo direcionado para o marido, que o marido também tem que amar, respeitar, como Cristo cuidou da igreja, e a mulher tem que ser sujeita ao marido, como a igreja tem que ser sujeita a Cristo, porque Ele é o cabeça. Quantas e quantas vezes nós temos andado como um corpo sem cabeça? Parece uma palavra engraçada e uma forma diferente de se imaginar, mas quantas e quantas vezes nós, como igreja, nós andamos com um corpo sem cabeça? O que a cabeça representa num corpo? Qual é a parte principal do corpo, melhor dizendo? Qual é a parte principal do corpo? Qual? O cérebro. Muito bem. Por quê? É a parte que faz o quê?
pensa. É a parte pensante do corpo, vamos dizer assim. Quando nós andamos, o problema de tudo isso é que muitas vezes nós queremos ser corpo e queremos ao mesmo tempo ser cabeça. A cabeça faz parte do corpo, sim, mas a cabeça é a parte pensante do corpo. É a parte que manda direcionamento para que tudo aconteça no corpo. Se eu estralar meu dedo, primeiro eu pensei em estralar o dedo. Se eu pisquei meu olho, primeiro eu pensei em piscar meu olho. Porque tudo vem primeiro do pensamento, primeiro vem tudo da mente, para que depois o corpo execute. Pelo menos assim tem que ser. Pelo menos a lógica natural é assim que funciona. Pelo menos perante a ciência, perante a biologia, perante tudo, é assim que funciona. Tem que ser assim. Para funcionar certo, tem que ser assim. É uma regra que não pode ser quebrada. Mas quando o corpo resolve pensar, quando o corpo resolve agir no lugar da cabeça, sabe que vai dar certo? Se a minha mão fosse a minha mão que direcionasse tudo que o meu corpo tem que fazer, será que daria certo? Ou será que ela ia favorecer tudo aquilo que diz respeito à mão? O problema é que muitas vezes nós andamos assim. Muitas vezes nós andamos como corpo, querendo ser cabeça. Muitas vezes nós andamos como corpo, sem ter cabeça. Andamos como um carro. Quem já viu um carro desgovernado? Um carro sem um motorista, ele anda batendo para um lado para o outro. Ele não tem quem conduz. Ele não tem quem, preciso virar para a direita, preciso virar para a esquerda. Não, ele vai, segue a vida. Como dizia o pagodeiro famoso, como é que é? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas será que é assim que funciona na prática? Quantos e quantos momentos da nossa história, da nossa vida, nós batemos cabeça, nós andamos como um carro desgovernado, porque nós resolvemos as coisas do nosso modo. Queremos fazer as coisas do nosso jeito. Buscamos soluções miraculosas para resolver situações no nosso casamento, nos nossos negócios, nas nossas empresas, na educação do nosso filho, perante a sociedade, nos achando autossuficientes, capazes de fazer. Mas será que essa palavra, será que essa, melhor dizendo, será que essa atitude condiz com aqueles que entregaram a vida para Cristo? O que vocês acham? Será que condiz? Não. Porque se a palavra de Deus diz, vamos lá, 1 Coríntios, de novo, 1 Coríntios 12, 27, ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro deste corpo. Se nós que entregamos a vida para Cristo, agora nós assumimos a identidade de corpo de Cristo, será que essa atitude de resolver as coisas por nós mesmos condiz com aquilo que nós somos chamados a ser? Não. Eu não sou mais corpo do Fernando. A partir de agora eu sou corpo de quem? De Cristo. Eu pertenço a quem? A Ele. Eu não sei se todos aqui, eu acredito que praticamente todos, ou todos, já entregaram a vida para Cristo. E o entregar a vida para Ele, assumir essa identidade de corpo, que também nós conhecemos como igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, é assumir que eu não sou capaz de resolver a minha vida sozinho, eu não sou capaz de decidir as coisas por mim mesmo, porque até então, outrora, eu assim o fazia e dava errado. Pelo menos não sei se foi assim contigo, mas comigo foi assim. E antes de conhecer a Cristo, meu Deus do céu, quanto erro cometido, quanta falha cometida. Mas eu resolvi, eu entendi
que era o certo, e sim, eu aceitei porque foi uma escolha minha, porque Deus me deu esse direito de livre-arbítrio, de escolher, e eu escolhi a Cristo na minha vida. Então, se eu tomei essa decisão, ei, o quanto antes eu tenho que entender, se eu tomei essa decisão, não sou eu mais que decido. Não sou eu mais. Porque se eu fosse capaz de resolver tudo na minha vida, eu não precisava de Cristo. Ele não precisava ter morrido. Ele não precisava ter pago o preço. Ele não precisava ter ido para a cruz. Ele não precisava ter feito nada disso se eu fosse capaz. Mas se isso aconteceu, é porque eu não sou capaz. E o quanto antes eu entender isso, amados, eu não estou falando isso para diminuir, para nos diminuir, não, pelo contrário. Quando você entende essa ciência de Deus, não é para diminuir, é para que você cresça. Pelo contrário, é para você avançar. Pelo contrário, é para você conquistar. Quando eu entendo isso, que eu não sou capaz de viver a minha vida por mim mesmo, por si só, mas eu preciso de Jesus Cristo sendo o meu cabeça, sendo aquele que me conduz, sendo aquele que me direciona, sendo aquele que me diz, não faz isso, sendo aquele que me diz, vai, porque eu estou contigo. Quando eu entendo isso, a minha vida começa a mudar, as coisas começam a acontecer. É um processo fácil? Não é. Sabe por quê? Porque quanto mais eu faço isso, mais eu diminuo. Quanto mais eu faço isso, menos eu sou importante para mim mesmo. Quanto mais eu faço isso, menos a minha vontade é que prevalece. Mas quanto mais eu faço isso, mais eu começo a entender o propósito de Deus na minha vida, mais eu vejo as coisas acontecer conforme Ele determinou, mais eu vejo as portas se abrir a qual eu nem imaginava que existia, mais eu começo a ver o sonho dEle, que é muito maior do que o meu, se realizar na minha história. Por isso é um processo difícil, porque eu tenho que morrer. A palavra de Deus nos ensina, através da ceia, fazer isso em memória. Daqui a pouco a gente vai ler em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. A palavra de Deus fala assim, que nós temos que fazer a ceia em memória do Senhor. Memória do quê? Só do dia que Ele foi crucificado? Do dia que Ele fez a ceia, partiu o pão com os irmãos? Será que é essa memória que nós temos que ter de Cristo? Eu tenho que ter em memória, lembrar de Cristo o que Ele conquistou na cruz. A memória que eu tenho que ter de Cristo foi o que Ele pagou, pelo que Ele pagou, pelo que Ele comprou, pelo que Ele ensinou, no tempo que Ele teve aqui com os discípulos, que foi o início da igreja, o que Jesus Cristo ensinou para esses homens. Como Ele ensinou que eu tenho que me comportar, como Ele ensinou que eu tenho que viver, como que eu tenho que conduzir minha vida, e isso é fazer em memória dEle, é trazer à memória tudo o que Ele é. Não somente o preço, o sacrifício, nós lembramos só o sacrifício de Cristo, amém, e nós temos que lembrar, mas temos que lembrar que junto com o sacrifício veio todo o bônus, que nós sem merecermos, mas através da graça, nós adquirimos, quer ser conduzido por Ele, quer ser direcionado por Ele, quer ter livre acesso a Ele e ao Pai, quer ter livre acesso ao Espírito Santo que nos foi enviado. É isso que é viver e fazer em memória dEle, é lembrar tudo o que me pertence. Outro dia eu ministrei a palavra, falei a respeito do Novo Testamento. O Novo Testamento é para mim e para você. Testamento é dado para aquele que tem herança, e a herança dele é tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz. Muitas vezes eu não recebo essa herança, eu não vivo essa herança, porque eu não vivo em memória dele. Eu não pratico em memória tudo que Ele conquistou. Vivo batendo cabeça. Vivo enfrentando dificuldades, se repetindo, e se repetindo, e se repetindo. Vivendo um ciclo vicioso. Um dia estou de pé, um dia estou deitado. Um dia estou de pé, um dia estou deitado. Porque esqueço de viver o propósito que Deus já me deu. Já conquistou. Amados, a igreja está sendo acordada, precisa ser acordada, está sendo direcionada a viver um novo tempo da sua história, um tempo de prática. Conhecimento nós temos aos montes, nós vivemos na era do conhecimento.
Tudo que você quiser saber hoje está acessível, está fácil. É um clicar de celular, é fazer um Google, um chat GPT, ou outros mais, fala um monte, tem um monte, né? É fácil o conhecimento hoje, mas a prática depende de mim, de você. Praticar essa palavra depende de mim, de você. Reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da minha vida depende de mim, de você. Senhor é o quê? Salvador, eu já ministrei outro dia aqui. Ter Jesus como Salvador é maravilhoso, é fácil. É aquele que salva na hora que eu peço socorro. Mas ter Ele como Senhor, ter Ele como Senhor, Senhor é o que direciona, Senhor é o que conduz, Senhor é o que manda. E como diz o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu preciso entender isso. Amados, e é com urgência. A igreja precisa entender isso. Nós temos que praticar essa palavra o quanto antes. É muito lindo estar na igreja, louvado seja o Senhor Jesus. É aqui que o corpo se reúne, o corpo se encontra. É o pé com a mão com o pé, a orelha com a barriga. É aqui. O corpo está se encontrando, mas o corpo não pode se encontrar. O corpo tem que viver como? Junto. Ou você já viu o teu pé ficar em casa e você ir trabalhar com um pé só? Ou você viu você sair com a tua esposa e deixar a orelha em casa? Às vezes dá vontade, porque a mulher fala bastante. Mas não. Essa é rio, né? Mas você não pode, você tem que andar com todas as partes do corpo como? Junto. Mas como que você une esse corpo? Através do quê? Da cabeça. Você tem que estar unido com Cristo o tempo todo, vivendo o propósito dele o tempo todo, seja no trabalho, seja no casamento, seja onde for na sociedade, eu tenho que viver com Cristo o tempo todo, porque eu não sei você, faz uma análise aí, se eu for fazer aqui, a gente não sai daqui no mínimo os próximos, um ano mais ou menos pode dizer, para ser bem econômico, dizer às vezes, que eu saí sem Cristo na minha vida, que eu tomei decisões sem Jesus Cristo, que eu tomei decisões por mim mesmo, e as consequências que isso geraram. Às vezes parece diminuir. Quem aqui gosta de receber um não? Tem alguém que gosta? Ninguém gosta. E até quando não vem de Cristo, não é gostoso. Quando Deus fala não, não é gostoso. Mas será que é necessário? É. Quantas vezes eu, por não querer escutar o não, tomei decisões pelo sim que eu estava dando a mim mesmo. Quantas vezes eu disse sim para mim, e a consequência, irmão Idemar? Misericórdia. Quanto sofrimento, quanto tempo perdido, quanta estrada percorrida que eu tive que voltar atrás, tudo de novo. E isso é em tudo, eu falo aqui alguns negócios mal feitos, decisões tomadas num casamento errada, palavras ditas que não tinha como trazer de volta para a boca, já tinha sido dita, porque eu falei sim para mim mesmo. E é tão fácil nós convencermos a nós mesmos, porque para convencer a nós mesmos é só fazer a nossa vontade, está tudo certo, está convencido, é o que eu quero. Pronto, me convenci. Mas não é assim, eu preciso ser corpo. E eu preciso ser direcionado por alguém. Mas como resolver isso? Abre-se lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Para mim ficou fácil, que está tudo marcado, né? Para você, procura aí. Se não quer procurar, vai para o telão. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Palavra simples, palavra muito ouvida, palavra muito pregada, mas daí fica a pergunta que eu vou fazer depois, será que eu estou praticando? Gálatas 2, versículo 20, será que eu estou vivendo isso que o apóstolo pregou aqui? Será que é o segredo de tudo isso, como resolver isso? Sabe o que o apóstolo pregou aqui? E ele fala assim: fui crucificado juntamente com Cristo,
E deste modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa nova vida, que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Em algumas versões está, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amados, eu tenho que entender que é o seguinte, e agora eu vou pegar num ponto que é, como eu falei, a igreja precisa entender isso o quanto antes. O corpo de Cristo tem que entender isso o quanto antes, porque enquanto nós não entendermos, nós vamos continuar patinando. E nós vamos continuar batendo cabeça, e nós vamos continuar sofrendo, e nós vamos continuar pagando um preço que não precisava ser pago. Enquanto eu não entender isso. Fui crucificado juntamente com Cristo, e deste modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você tem que entender que você morreu. Olha para o teu irmão e fala assim, você está morto. Palavra forte, né? Que nós temos um entendimento da morte tão terrível, né, da morte. A morte, porque muitas vezes não entendemos a morte como? Que é o fim. Mas nesse caso a morte é o quê? Começo. Eu não vivo mais. Eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Se Ele vive em mim, é a minha vontade que prevalece? Não, se Ele vive em mim, é a vontade dEle que prevalece. E como que é a vontade de Deus? Quem lembra? A vontade de Deus é? Para ensaio ficou bem ruinzinho, mas para ficar melhor nós vamos de novo. A vontade de Deus é? E a minha? Só misericórdia, irmão. Quando eu entendo isso, que agora é a vontade dEle que prevalece, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, ela não é totalmente favorável ao que eu quero, mas que ela é boa, perfeita e agradável, ela é. E eu só vou entender que ela é muito melhor do que a minha quando eu pratico, porque o primeiro princípio, quando você começa primeiro princípio ficou bom, né? O primeiro passo, quando eu começo a praticar, não parece favorável. Parece dolorosa, parece sacrificiosa, mas quando eu entendo que eu estou crucificado, crucificação é o quê? Sacrifício. É pagar um preço que eu não queria pagar. Jesus Cristo queria ir para a cruz, amados. Ele falou para o Pai, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Ele também não queria, mas Ele pagou. E quando eu entendo isso aqui, crucificado eu fui com Cristo, eu também tenho que pagar um preço. Amados, a salvação não é de graça, como muitos acham, ela é pela graça, mas não é de graça. E eu tenho que entender isso, há um preço a ser pago. E esse preço a ser pago é renunciar a mim, é matar o Fernando todo dia. É matar a minha vontade todo dia, e se submeter à vontade de Deus, tendo Ele como cabeça. O cabeça é aquele que pensa, então eu vou para quem pensa e falo, Senhor, preciso fazer isso, o que o Senhor acha? Me dá uma direção, conduza a minha vida. Preciso fechar um negócio, é teu? É da tua vontade? Me dá a direção. Me mostra de alguma forma, porque eu não vou dar um passo enquanto o Senhor não mostrar. E essa é uma atitude que vai te livrar de tanto problema, de tanta dor de cabeça. Só que o problema é esperar, João, o primeiro passo. É esperar o Senhor mostrar. É aí onde mora o grande problema. É se submeter, isso é o sacrifício é saber esperar a vontade de Deus acontecer e não a minha, porque a minha imediata é só o querer, eu vou lá e faço, pastor Rafael. Eu vou lá e faço. É rápido, mas a de Deus requer o quê? Espera, paciência, prudência. Meditar na sua vontade, meditar no que Ele quer. Outro dia aqui no Transformação Total eu falei da frase, que é uma frase, volte e meia eu repito ela aqui na igreja. É uma frase que se a gente fizesse ela todo dia, todo momento da nossa vida, seria tão mais fácil a nossa vida.
qualquer coisa que você fosse fazer, você olhasse para a palavra e perguntasse assim: o que Jesus faria no meu lugar? Amado, essa frase pode te tirar de tanta enrascada, de tanto problema, de tanta decisão errada. Uma simples frase: o que Jesus faria no meu lugar? Se fosse para Jesus fazer esse negócio, o que Ele faria no meu lugar? Se fosse para Jesus entrar nessa discussão, o que Ele faria no meu lugar? Se fosse Jesus no meu lugar, será que Ele aceitaria essa proposta? Se fosse Jesus no meu lugar, será que Ele tratava essa pessoa dessa forma? Aceitava essa situação? Porque isso é viver como Jesus, como Cristo, colocando Ele em primeiro lugar, se submetendo ao que Ele decidir para mim, não o que eu estou decidindo. E a igreja precisa entender isso, amado, e precisa o quanto antes entender isso. Nós vamos já avançar para a ceia, mas eu quero, antes disso, que você abra o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, porque isso cabe a nós. Uma palavra também conhecida, como eu falei, eu ia ser bem objetivo e de uma forma simples, ministrar o que o Senhor ministrou no meu coração. Como eu tenho sido como corpo, mas agora como corpo eu preciso entender essa palavra e praticar ela. A palavra de Deus diz assim, olha só, Paulo aqui está dizendo, implorando para o povo entender isso aqui. Ele pede assim, Romanos 12, 2, 12, 1, do 1 em diante. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que o vosso culto lógico, que é o vosso culto lógico, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos. Paulo está pedindo, gente, eu estou implorando para vocês, muda essa forma de pensar. Para de pensar com a tua forma lógica de ser e começa a pensar com a forma que Cristo quer que você pense, quer que você age. Não se amolde a esse sistema que fica dizendo para você, você é merecedor, você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo. É verdade? É, porque assim Deus nos criou, mas não é o alvo é viver para Cristo, é ser como Cristo, é viver em prol de Cristo. É diferente. Aonde esse mundo só quer te promover a todo custo. Todo custo tem que te promover, você tem que ser favorecido, você tem que ganhar, não deixa ninguém passar perna em você não, você é melhor que todo mundo, toma uma decisão, você é que está certo. É tua esposa que está errada, teu filho está errado, teu patrão que está errado, teu vizinho que está errado, teu amigo está errado, não se humilha, não baixa a cabeça para ninguém. Não é assim que o mundo te ensina? Não é assim que o mundo nos ensina? Não é assim que nós somos criados? Homem não chora, hein? Pelo menos eu recebi a palavra. Quem recebeu essa palavra quando criança? Os homens aqui. Tem consequências terríveis. Quanto tempo eu oprimi o meu coração sem ser quebrantado por causa de uma frase assim: homem não chora, hein? Homem não baixa a cabeça. Ei, para! Palavra até de verme me chama, vermezinho de Jacó. Chora na presença de Deus, clama na presença de Deus, se humilha se preciso for, peça perdão quando necessário pedir, mas não guarda isso para o teu coração, não se amolde a esse mundo que nos ensina de forma errada, mas se amolde à palavra de Deus que te ensina, arrependa-te, conserta, muda a rota, transforma o teu interior.
Começa a pensar de forma diferente. Para de decidir por você mesmo, mas agora começa a decidir pela mente de Cristo. É o que a palavra me ensina. Quanto tempo nós vamos perder, igreja? Eu tenho pedido perdão para Deus de uma forma diferente. Eu tenho pedido, Senhor, me perdoa por impedir o teu propósito na minha vida. E como dói quando você reconhece isso. Mas como é libertador. Oh, Jesus, como é libertador. Eu tenho, amado, pedido assim. Me perdoa, Jesus, por tardar tanto o teu propósito na minha vida. Por atrasar a tua promessa se cumprir. Me perdoa. Mas me ajuda a viver. Me ajuda a decidir. Me ajuda a pensar de forma diferente. Me ajuda com as minhas atitudes. Me ajuda a entender o teu propósito. Me ajuda. Isso é viver Jesus como cabeça. Isso é ter Ele como prioridade. A não ser que você já viu um corpo, por isso que eu fiz a brincadeira, um corpo andando sem cabeça. Por aí, se você viu, misericórdia, vamos orar pela tua vida. Você precisa de libertação. Mas se você não viu, deixa eu falar uma coisa para você, sabe por quê? Porque não tem como um corpo andar sem cabeça. Ele precisa ser conduzido. Só que tem duas formas de ser conduzido aqui. Ou tu é conduzido pelo mundo, ou tu é conduzido por esse sistema. Sistema que já está mais do que provado que é falho, por mais que seja agradável aos olhos, ou ser conduzido por Cristo, que nem sempre é agradável aos olhos, mas é perfeito, é maravilhoso. O resultado é vida eterna. O resultado é salvação. O resultado é vida com Ele eternamente. O resultado é não ser mais criatura e ser chamado de filho. O resultado é ver o amor transbordando dentro de você. O resultado é olhar para uma pessoa que te persegue e sentir um amor tão grande por ela, a vontade de abraçá-la. O resultado é experimentar esse amor, esse perdão que Deus conquistou na cruz. Esse é o resultado. Eu te convido a se colocar de pé.